Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui, ó. No começo da nossa, desse semestre, né, do tema de biomecânica do músculo esquelético, nós falamos que eu tenho dois tipos principais de fibra muscular, tá? Eu tenho fibras lentas ou fibras oxidativas e fibras rápidas ou fibras glicolíticas, tá? O que acontece? As fibras lentas, elas geram uma quantidade de força muscular menor, elas demoram mais para iniciar a contração muscular, só que essas fibras, elas realizam metabolismo aeróbico, ou seja, elas têm uma quantidade de energia maior, que dura por um período de tempo maior, e, consequentemente, elas conseguem se manter contraindo por um período de tempo maior. Elas têm maior resistência à fadiga, que é quando eu não consigo mais realizar o trabalho muscular por falta de nutriente. Já as fibras rápidas ou fibras glicolíticas vão na mão inversa. Elas conseguem gerar uma contração muscular mais rápida, geram uma contração muscular mais forte, tá? Só que a fonte de energia dessas fibras são os carboidratos, mais especificamente a glicose. Por isso que eu chamo de glicolítica. Porque eu vou fazer glicólise para ela poder ter energia para exercer a sua função. Como nós bem sabemos, a quantidade de glicose presente nas nossas fibras musculares é uma quantidade limitada em relação ao oxigênio. E a glicose, ela gera também menor quantidade de energia em relação, por exemplo, à cadeia transportadora de elétrons, tá? Que utiliza oxigênio para produzir energia, em relação à beta-oxidação de lipídios, por exemplo, né? Então, a energia das fibras glicolíticas acaba mais rápido, elas conseguem manter a contração muscular por um período curto de tempo e elas fadigam mais rápido em relação às fibras lentas, tá? Então percebam que para ambas as fibras musculares eu tenho pontos positivos e pontos negativos para ambas as fibras musculares, tá? Falando de unidade motora, eu estou falando de um predomínio de um tipo de fibra muscular, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando eu volto lá no começo lá no primeiro slide da sessão, aqui, ó, percebam que em cada amostra eu tenho a amostra de um músculo e eu tenho um tipo de fibra predominante. Na amostra A, eu vou ter um predomínio de fibras lentas. Lentas intermediárias, mas de fibras lentas. E na amostra B, de fibras rápidas. Tá? A maior quantidade na amostra B é fibra rápida, que eu estou mostrando com o PAS. Então, quando eu falo de unidade motora, eu estou falando de um conjunto de fibras musculares atuando ao mesmo tempo. Neste caso em específico, quando eu falo de unidade motora do tipo lenta, eu estou falando de uma unidade motora do qual o predomínio do tipo de fibra muscular naquela unidade motora vai ser do tipo lenta. Então, de 80% a 85% das fibras musculares daquela unidade motora serão lentas e o restante vai ser fibra rápida ou fibra intermediária. Tá? Unidade motora com predomínio de fibras lentas do tipo 1 terão fibras com coloração mais avermelhada, mais avermelhada porque eu tenho um maior aporte de oxigênio, de sangue e de oxigênio nessas fibras. Também tem uma maior quantidade de mitocôndria nessas fibras. Consequentemente, se eu tenho mais sangue, eu tenho mais oxigênio e se eu tenho mais mitocôndria, o metabolismo dessa fibra é aeróbico, tá?
Essa fibra consegue manter uma contração por um longo período de tempo, só que ela é lenta na hora de gerar contração muscular e pouco potente, tá? É uma contração muscular mais fraca. Agora, a unidade motora com predomínio de fibras rápidas glicolíticas vai na mão contrária também. As fibras musculares vão ter uma cor mais esbranquiçada, diferente da avermelhada da unidade motora com predomínio de fibras lentas. A fibra glicolítica vai ter uma quantidade de fibras esbranquiçadas, baixo aporte sanguíneo, baixa quantidade de mitocôndrias, só que uma grande quantidade de grânulos de glicogênio presentes nessas fibras, tá? Consequentemente, o metabolismo predominante vai ser o aeróbico, a velocidade de contração dessas fibras vai ser rápida, só que vai ser rápida e vai ser com uma força de contração grande. Só que toda essa potência muscular vai durar um espaço curto de tempo. A fibra fadiga mais rápido do que a fibra lenta, tá? E eu também tenho unidades motoras do tipo rápida oxidativa, do tipo 2A, que eu terei um conjunto intermediário de fibras musculares, o predomínio de fibras intermediárias, fibras que poderão ter quantidades menores de oxigênio, de aporte sanguíneo e mitocôndrias que as do tipo 1, mas maiores do que a do tipo 2B, que são as glicolíticas, tá? E aí também, quantidade de força, tempo para poder fazer a contração e resistência à fadiga vai ser intermediária, tá? Força e tempo de contração vai ser um pouco mais lenta que a do tipo 2B, e o tempo que demora a fadigar vai ser um pouco menor que a do tipo 1, então ela exerce um pouco a função de cada um. Músculos com predomínio de unidades motoras do tipo lento, unidades motoras lentas, são músculos estáticos, são os nossos músculos posturais. Então eu vou chamar aí, por exemplo, o sólio, eu vou chamar, por exemplo, os paravertebrais, tá? Que são músculos que vão ter uma maior quantidade de fibras aeróbicas, que não vão precisar fazer uma força de contração grande, mas precisam fazer uma contração muscular por longos períodos de tempo, porque são músculos que atuam na manutenção da nossa postura, tá? Na manutenção da posição correta da coluna. Se eu estiver na posição ortostática, na manutenção da minha postura ortostática. Agora, por exemplo, músculos com unidades motoras predominantemente do tipo rápida glicolítica, do tipo 2B, são músculos dinâmicos, músculos que obrigatoriamente vão promover movimento, tá? Então, é o bíceps braquial, é o quadríceps, são os nossos flexores, tá? São músculos dinâmicos que vão precisar promover movimento no corpo humano, vão precisar tracionar ossos do qual eles estão inseridos, vão precisar fazer uma força de contração forte o suficiente para tracionar esses ossos e para poder gerar o nosso movimento, tá? Unidades motoras no qual o tamanho do motoneurônio é menor são recrutadas primeiro, e unidades motoras do qual o comprimento do motoneurônio é maior são recrutadas por último, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as unidades motoras mais resistentes à fadiga são recrutadas primeiro, e unidades motoras mais fadigáveis são recrutadas por último, tá? Então, por exemplo, eu tendo a pequenos grupamentos musculares, aí essa parte aqui, não só o tamanho do motoneurônio, mas também a quantidade de massa muscular que eu tô dando o comando motor,
vai variar para cada situação, tá? Por exemplo, se eu tenho um músculo com predomínio de fibras intermediárias, uma unidade motora com predomínio de fibras intermediárias, os motoneurônios que estão ligados a fibras lentas serão estimulados primeiro e as fibras lentas vão contrair primeiros. Os motoneurônios ligados a fibras rápidas serão estimulados por último. Grupos musculares menores, eu vou precisar de uma quantidade menor de motoneurônio. Eu consigo ativar mais rápido, independente do tipo de fibra, em relação a grandes grupos musculares, que eu vou precisar de mais motoneurônios, eu vou precisar de um impulso nervoso muito mais intenso em todos esses motoneurônios, tá? Então, se eu tiver músculos com diferentes quantidades de massa, quem tem mais massa muscular, eu demoro mais quer dizer, maiores grupamentos musculares, eu demoro a estimular mais em relação a menores grupamentos musculares. Pegando um músculo com o mesmo volume muscular, as fibras lentas eu vou estimular mais rápido em relação às fibras rápidas. Dependendo de como as fibras musculares elas estão organizadas, eu tenho uma séria influência sobre a força de contração muscular e a amplitude de movimento que eu consigo gerar após aquela contração muscular, num determinado segmento corporal. E aí eu tenho diferentes disposições, diferentes posicionamentos das minhas fibras musculares, tá? Disposição paralela das fibras musculares. Nessa disposição, as fibras musculares elas acompanham o eixo longitudinal do músculo. Por isso que chama paralela, porque elas correm na direção paralela à direção do qual o músculo está posicionado. Disposição peniforme das fibras musculares. Nesse caso, as fibras musculares elas estão perpendiculares, tá? Perfeitamente perpendiculares na direção justamente oposta, ou um pouco inclinadas diagonalmente, mas ainda assim perpendiculares à direção que o músculo está inserido. Essas fibras musculares perpendiculares, elas vão se fixar a um ou mais tendões no meu músculo, tá? E aí, assim, boa parte dos músculos do corpo humano possuem disposição peniforme das fibras musculares. Alguns músculos têm disposição paralela e outros disposição peniforme, tá? Alguns músculos, principalmente músculos posturais, terão essa disposição peniforme para manutenção da nossa postura corporal. Bom, como nós vimos anteriormente, o músculo esquelético ele tem por função gerar contração e, através dessa contração muscular, gerar movimento, tá? Porque com essa contração muscular eu consigo tracionar o meu osso e o osso tracionado gera torque, gera movimento articular. E aí, voltando ao conteúdo do final do semestre passado, nós vimos que o torque é o produto da força muscular e do braço de momento da minha força muscular, ou seja, da direção, da distância do eixo em relação ao local que eu estou aplicando a força efetivamente. Quanto mais longe eu estou do eixo, mais efetivo é o meu braço de força ou meu braço de momento. E aí, quanto mais longe eu estou do eixo, menos força eu preciso gerar
menos força eu preciso realizar para poder gerar torque. Quanto mais perto eu estou do eixo, menos efetivo é o meu braço de momento, mais força eu vou precisar aplicar para poder gerar o mesmo torque que eu geraria estando longe do eixo, gastando menos energia. Tá? Claro que quando eu falo de gerar torque líquido e quando eu falo de gerar movimento, eu tenho que levar em consideração não só a força de contração muscular e o braço de momento, mas eu também tenho que levar outros fatores, como principalmente a resistência do meu braço, a resistência do ambiente, que no nosso caso vai ser dada pelo ar, mas principalmente a resistência do meu braço, o peso do meu braço e a quantidade de resistência, a quantidade de peso que eu tenho para poder realizar o meu movimento, tá? Mas a priori, o torque ele vai ser dado pela força muscular vezes a efetividade do braço de momento, tá? Aqui nós temos aquele exemplo que a gente citou no semestre passado, do qual eu tenho um conjunto de forças atuando, levando em consideração a força de contração muscular, a força de torque gerada pelo braço de momento, o peso do segmento corporal, que é uma resistência, e a resistência adicional, que é a carga ou é o peso que eu coloco na minha mão, ou eu coloco no segmento que eu quero movimentar durante o meu exercício. Tá certo. Bom, vamos lá então, galera. Vamos falar de tipos de contração muscular, também lembrando um pouco que a gente já viu no passado. Eu tenho... Quando a força de contração muscular é maior que a resistência, o meu músculo contrai, gera movimento na articulação e há uma tendência do meu músculo gerar um encurtamento no seu comprimento, tá? E aí eu estou levando em consideração que eu tenho duas extremidades, a origem e a inserção muscular, e quando eu faço a contração eu tendo a aproximar a origem da inserção. E no relaxamento as duas se afastam e voltam para o seu lugar normal, tá? Então, qualquer tensão muscular gerada, eu tendo a estimular o encurtamento muscular. Esse encurtamento ele vai ser definido se a minha resistência é maior, menor ou igual à quantidade de força que eu estou gerando, tá? Então, eu só vou saber se o meu músculo vai encurtar se a minha resistência ela for maior, menor ou igual à quantidade de força que eu estou gerando no meu músculo. E a partir daí, eu passo a ter diferentes tipos de contração muscular, tá? A primeira contração, mais diferentona que eu vou apresentar, é a contração isométrica, tá? O que é a contração isométrica? É a contração que não envolve mudança no comprimento muscular. O torque muscular ou torque de tensão gerado é igual ao torque resistido. Mais especificamente, a força de contração muscular é igual à resistência exercida, tá? E aí quando eu olho para o meu músculo ele está contraindo, só que não tem alteração no comprimento dele. Ele está com o mesmo comprimento, está contraindo, as miofibrilas estão lá contraindo. Mas quando eu olho o comprimento do músculo todo, não tem alteração, tá? Essa é a contração isométrica. Quando eu tenho alteração no comprimento do meu músculo, e aí essa variação ela pode acontecer por diferentes torques gerados, eu tenho uma contração isotônica. A contração isotônica, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser concêntrica e pode ser excêntrica, tá? Contração concêntrica é aquela contração que gera encurtamento
do meu músculo, tá? No caso é quando eu aproximo a origem da inserção. Quando que isso acontece? Diferente da contração isométrica, que o toque de tensão é igual ao toque resistido, aqui, o torque de tensão é igual ao torque resistido, aqui já é diferente. Para realizar a contração concêntrica, o torque gerado pelo músculo precisa ser maior que a minha resistência, que o torque resistido. Tá? Já na contração concêntrica acontece o oposto. As extremidades do meu músculo elas tendem a se distanciar, tá entrando no chroma key aqui, a se distanciar, ficar longe uma da outra, porque o torque resistido é maior que o torque de tensão, tá? Então, para fins práticos, quando eu estou fazendo exercício, se o peso que eu estou querendo movimentar é mais leve em relação à quantidade de força muscular que eu consigo gerar, ao fazer a contração muscular, eu vou gerar contração muscular concêntrica, tá? O torque que o meu músculo consegue gerar é maior que o torque que a minha resistência consegue gerar, que é quando o peso é mais baixo do que eu consigo movimentar, ou igual ao que eu consigo movimentar. Agora, se eu tiver uma resistência maior, se eu tiver um peso para ser movimentado maior, a contração muscular vai ser excêntrica. As fibras musculares, ou as extremidades do meu músculo se distanciaram, a origem da inserção se distanciou, o comprimento do meu músculo aumentou, e eu estou efetivamente fazendo contração muscular. Só que a minha resistência aqui, ela vai ser maior e mais forte do que a contração que eu consigo fazer. Por isso que eu tenho a contração excêntrica, tá? E aí, vamos tomar cuidado para não confundir contração concêntrica e excêntrica com torque concêntrico e torque excêntrico, tá? Torque concêntrico e excêntrico é o torque que gira ou na direção da contração muscular ou contra a contração muscular. Contração concêntrica está relacionada com o tamanho do comprimento muscular durante a contração. Concêntrica, as extremidades do meu músculo se aproximam e o meu comprimento diminui. E excêntrica, as extremidades se afastam, se distanciam e o comprimento do meu músculo aumenta. Beleza? Bom, além de falar então de contração concêntrica e excêntrica, nós precisamos falar do papel de cada músculo, o papel principal que cada músculo vai desenvolver, tá? Se eu estiver falando de contração isométrica, que não envolve a variação no conteúdo do comprimento muscular, meio que eu tenho um músculo, levando em consideração o sistema de referência, eu vou ter um músculo agonista e outro músculo antagonista, mas ninguém está se destacando. Agora, se eu estiver fazendo uma contração uma contração isotônica concêntrica, aí obrigatoriamente eu terei de ter um músculo agonista e um músculo antagonista, tá? Antes de falar de agonismo e antagonismo, eu preciso falar para vocês de um termo. Cadê aqui? Chamado sinergia. Alguém sabe me dizer o que é sinergia? Seria meio que o músculo que iria tipo, ajudar o agonista, entre aspas, um acessório, ou não? O que você falou está relacionado, mas a definição da sinergia ainda não é essa. Está relacionado com isso, mas a definição não é essa.
A Giovana me comentou aquela hora que eu tava mutado. Obrigadão, Giovana. Giovana, falar nisso, Giovana. Eu tô jogando um jogo agora, Lords of the Fallen. Não sei se você já jogou também, estilo Dark Souls. Massa, hein? Muito massa. Eu lembro de Souls-like, eu lembro da Giovana. Vamos lá, galera. Sinergia ou sinergismo. Alguém sabe? Tava em promoção na Steam esses tempos, cara. Tava tipo R$ 8 com as expansões, tudo. É antiguinho, 2014, mas legal. Então, galera, Ah, aqui, professor, sei lá, eu tava pensando, sei lá, ele vai contrair junto, né? Não sei. quando eu falo de sinergia ou sinergismo, eu tô falando do trabalho muscular combinado, tá? Eu tô falando de trabalho muscular combinado. Esse trabalho muscular combinado, especificamente, ele vai envolver tanto um músculo agonista quanto um músculo antagonista, tá? Porque nessa combinação os músculos não vão trabalhar ao mesmo tempo, mas eles vão trabalhar de maneira cadenciada. Eles vão trabalhar de maneira cadenciada. E aí sim, cadência é a mesma definição de cadência de passe de toque de bola, tá? Então, resumindo de maneira bem simplificada, até um pouquinho porca, mas para a gente poder visualizar e entender melhor, sinergia ou sinergismo é um trabalho muscular combinado barra cadenciado, tá? Então aqui eu não terei apenas um músculo sendo levado em consideração quando eu for falar de sinergismo. Eu levarei em consideração um grupamento muscular ou mais, tá? Então, quando eu falo de sinergismo, eu estou falando de vários músculos contraindo e relaxando ao mesmo tempo para que eu possa fazer um determinado movimento, tá? É aquela brincadeira que a gente toda a vida faz em neuro, a gente faz aqui de novo. Quando eu vou acender a luz, né? Eu tenho que tomar cuidado que o chroma key às vezes não aparece no meu braço some. Quando eu vou acender a luz, eu tenho um movimento específico do meu braço até o interruptor, tá? Para poder tocar no interruptor, apagar, depois tocar e acender de novo. Beleza. Só que assim, eu não tenho só um tipo de movimento para chegar naquele interruptor. Eu posso fazer vários movimentos para chegar no interruptor. Tá? Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. Qualquer movimento que eu fizer com o meu membro superior, eu vou conseguir tocar o interruptor, acender e apagar a luz. Qual que é a diferença dentre esses todos os movimentos? Sinergismo. A relação entre a contração e o relaxamento de vários grupos musculares ao mesmo tempo, tá? Para que eu possa fazer o movimento de maneira mais otimizada e aí entendam de maneira mais simples, gastando a menor quantidade de energia possível, tá? Então, tudo na vida da gente rola por sinergismo. A gente aprende a andar e aperfeiçoa o nosso movimento, a nossa caminhada, a nossa deambulação, por ação do sistema nervoso central, mais especificamente área motora, núcleos da base, cerebelo, centros de integração, mas principalmente porque o meu sistema nervoso vai atuar de maneira, ele vai estimular os meus músculos a atuarem de maneira sinérgica, tá? Então, nos centros de integração vai ter o cadenciamento de quem vai contrair e de quem vai relaxar. Todo movimento que eu faço no corpo humano tem que acontecer por sinergia. Todo. Por sinergia. Por trabalho combinado de diferentes músculos.
E aí sim, nessa sinergia, eu terei dois papéis bem definidos dos meus músculos na hora de fazer a contração e relaxamento. Eu terei os músculos agonistas e os músculos antagonistas, tá? Músculo agonista é o músculo que produz o movimento objetivamente. E aí esse músculo pode ser agonista primário, ou dependendo do movimento, se eu estiver falando de um grupo muscular fazendo o movimento, não só um músculo isolado, eu posso ter agonista primário, agonista secundário, agonista terciário, assim sucessivamente, tá? Mas agonista é o músculo principal que vai gerar o meu movimento. Enquanto que antagonista é o músculo contrário à função do agonista. Ele vai desacelerar ou até mesmo interromper um movimento, tá? Vamos observar aqui o cara da foto aqui, ó. Esse cara, pelo movimento que ele está fazendo, ele pode estar fazendo tanto uma flexão de cotovelo, quanto ele pode estar fazendo uma extensão de cotovelo, tá? Imaginando que ele está fazendo uma flexão de cotovelo, o músculo agonista será o bíceps, tá? Que é o músculo que, se ele contrair, conseguir fazer contração concêntrica, o torque também vai ser concêntrico. E aí eu vou trazer o meu antebraço na direção da contração do bíceps, tá? Só que assim, como eu falei anteriormente, todos os movimentos eu tenho sinergia de agonista e antagonista. Aqui, o músculo antagonista, por sua vez, será o tríceps braquial. Tá? O tríceps braquial, o que o tríceps braquial vai fazer? Ele vai desacelerar o movimento de flexão de cotovelo. Quando eu vou fazer a extensão de cotovelo, aí o papel muda. O músculo principal que vai fazer a extensão do cotovelo é o tríceps braquial. E o bíceps vai atuar na função de desacelerar o movimento. Tá? E essa atuação dos músculos agonistas e antagonistas acontece não só para eu fazer um movimento brusco, mas também, evitando o movimento brusco, eu evito lesão muscular e alguma lesão ligamentar, articular, que seja. Tá? Então, todas as regiões do meu corpo que se movimentam atuarão por função de músculos agonistas e músculos antagonistas. Beleza? Então, o músculo agonista é o músculo que gera o movimento inicial, o antagonista é o músculo que desacelera ou interrompe o movimento gerado pelo músculo agonista. Tá? A atuação conjunta dos músculos agonistas e antagonistas corresponde a sinergia, trabalho muscular combinado, cadenciado.